Olá! A partir de agora, seguimos juntos para mais uma edição do Revista. E desta vez, com um programa ainda mais especial. Saímos do estúdio para visitar um lugar super divertido. É isso aí, Dani. Estamos na Semana da Criança. E para comemorar essa data, viemos até o Museu dos Brinquedos, local onde a infância é eternizada. E você não pode ficar de fora. Venha com a gente descobrir os encantos desse universo lúdico. Vamos lá? É isso aí, Dani. Para comemorar... Perdão, esqueci. Não é para comemorar. É. Não, estamos na Semana das Crianças. Você já teve a curiosidade de saber sobre a infância dos seus avós? Sobre como eles brincavam ou passavam tempo? O legal é que aqui no Museu dos Brinquedos eles reúnem um acervo com uma série de objetos que já fizeram parte da infância de várias gerações. E aqui no Clube do Brinquedo você pode alugar essas relíquias, não é isso, Paulo? Exatamente. O Clube do Brinquedo é uma proposta pioneira aqui do estado de Minas Gerais, onde a proposta é dizer não ao consumismo. Então, o museu trouxe essa ideia e, junto com ela, os brinquedos que as crianças podem alugar. As crianças, hoje em dia, compram os brinquedos e cada vez mais elas enjoam desse brinquedo. E aí os brinquedos ficam jogados no canto do quarto e só tumultuando os cantinhos. E o museu, pensando nisso, criou essa proposta. Então a criança vem, aluga o brinquedo por 15 dias, ali ela consegue ter uma interpretação de mundo, ela consegue fazer uma leitura do brinquedo, ela consegue ler o livro que vem junto e ainda fazer uma descrição no caderno que vem junto, além da interação com a família. E aí dentro dessa caixinha tem uma série de brinquedos que podem ser alugados, né? Exatamente. Essa caixinha aqui é o baú do museu. E aqui vocês vão ver brinquedos da época do papai, da mamãe, da vovó. Então eles vão conhecer um pouquinho mais das tradições antigas. Então a gente tem aqui a peteca, pega-vareta, bolinha de gude, quem não lembra? Tem o peão também, aquele peão de corda, que as meninas amam, ioiô e por aí vai. Então, as crianças têm a oportunidade de refletir junto com os pais e interagir junto com os pais através dos brinquedos que o museu oferece. Esses brinquedos mais antigos e artesanais, eles estimulam uma brincadeira de roda, uma brincadeira em conjunto, que hoje em dia os eletrônicos não fazem muito isso, né? A criança fica mais ali naquele mundinho dela individual. Isso faz toda a diferença, né? Exatamente. Promove a interação, o dinamismo entre as crianças, promove a criatividade, a coordenação motora, né? Então, a criança é estimulada o tempo todo, além de trazer a família toda para pertinho dela. Agora que o Luiz descobriu a influência das brincadeiras pra gente, vamos conversar com a Érica, que é coordenadora da escola Promover, que está hoje aqui no Museu dos Brinquedos. Érica, primeiramente, conta pra gente qual a importância de trazer essas crianças para esse ambiente diferente, fora da escola. É muito legal, né? Eles adoram desde o momento que nós vamos fazer uma excursão. Então, para elas sentem uma situação assim de muita euforia, muito dinamismo, muita descontração e principalmente falar brinquedo já é atrativo. Então, essa ludicidade para ela é muito importante, desde quando ela sai de uma situação normal que é a escola e vem para outro lugar, ela já se sente eufórica, bem descontraída e curiosa para saber o que vamos encontrar. E quais são as atividades que eles fizeram aqui hoje, bem bacana, diferente, que eles gostaram muito e falaram com você? Primeiro momento tivemos uma receptividade muito grande, muito calorosa, né? E esse momento dessa expectativa foi o brincar. O lúdico é muito importante para a criança nessa faixa etária. Então, depois que brincamos, elas se descontraíram, viveram naquele mundo do faz de conta, do simbolismo e fomos para montar os barquinhos, as petecas como as brincadeiras e os brinquedos
ludicamente. Isso foi muito legal. Cada sorriso, cada alegria você percebia nas crianças da Promover. E para a formação dessas crianças, qual a importância de trazer para esse lugar diferente, para a formação delas? Olha, quanta cultura, né? Essa relação social, essa cultura, né, que eles vão levar para casa para poder questionar os pais, mostrar para os pais o que foi legal, o que foi bacana nesse convívio social. Eu acredito que eles vão resgatar muito o que viram com bonecas, com brinquedos, passados mesmo, do tempo da vovó, do vovô, e hoje atualmente esse lúdico de montar, de criar e de construir juntamente com o amigo do lado social. Isso é muito bacana. E vocês da escola contaram para as crianças que iam vir no museu bem diferente ou deixaram o segredo? Olha, a gente tem que criar na criança uma certa expectativa do novo, né? E quando tem uma novidade, gera aquilo que vamos ver. Ela começa a te questionar. E esse questionamento é que leva. Então, o que será vamos encontrar? É o que temos que fazer com as crianças hoje em dia. Prepará-las para que ela possa encontrar o novo e saber conviver e brincar junto às crianças da mesma faixa etária, do mesmo grupo, num lado bem dinâmico, bem atrativo, né? E você pode perceber cada olhar das crianças no momento que elas brincavam, você vê que o novo é uma expectativa de querer mais, de construir, de novas descobertas. E devemos proporcionar isso, né? Bacana. E quando vocês chegam na escola, fazem alguma atividade para relembrar a participação aqui no Museu dos Brinquedos? Sim, esse momento é o momento da chegada da escola. Vamos ter a rodinha, o que gostou, o que foi legal. E depois vamos registrar quando a criança começa a expressar, né, no papel, ela começa a colocar o que ela vivenciou. E a oportunidade que a gente tem que ver o que ela ficou para ela nesse momento tão descontraído. Andando pelos espaços do museu, acabei encontrando o artista plástico Ricardo Ferrari, que através das suas obras conta um pouquinho desse cenário. Ricardo, conta pra gente primeiramente, obrigada, como que é a sua obra, qual que é a essência que você tira para poder fazer as suas pinturas, as suas telas? Bom, o museu já é uma inspiração, né? Estando aqui, diante de tanto brinquedo, já me inspira. E outra coisa é minha própria infância, porque eu tive uma infância de só brincar, né? Então hoje meu trabalho, ele é voltado para esses jogos infantis, ou memórias de infância que eu chamo, que é justamente pegando as brincadeiras que a gente brincava na época, porque o brincar que é importante na vida. Então às vezes as pessoas perguntam que talvez se minha obra é voltada para criança. Não. A minha obra é voltada para a criança que existe nas pessoas. Tanto faz elas serem pequenas como grandes, né? E isso para mim que é importante, que as pessoas lembrem, olhando para meus quadros, que elas têm que viver brincando, entendeu? Então essa que é o meu trabalho. E aqui no museu assim, é o museu do brinquedo, né? É o museu do brincar, né? É uma fonte de inspiração, É uma né? fonte de inspiração também. E onde tudo começou, a sua história? Desde criança, né? Desde criança, o ato de brincar. Então, assim, meus pais me davam coisas para brincar, como lápis, tinta, né? Então, era para brincar mesmo. Então, assim, eu continuei brincando com isso e fui aprendendo coisas e continuo. Hoje eu pinto um quadro, para mim, brincando. Eu faço isso brincando, porque o dia que eu parar se eu levar a sério aquilo que eu faço, com aquela seriedade de um pintor ou alguma coisa qualquer, eu não vou conseguir, né? Então, assim, eu acho que eu tenho que imaginar coisas e brincar ali, sabe? Cada vez que você passa uma tinta, que você faz uma coisa, você está aprendendo coisas, você está brincando, você tem surpresas, né? Então é bom, sabe, assim,
E conta levar pra nessa mim vida. uma de suas obras, já que você está falando aí, quando você pinta, uma delas que você destaca, assim, bem bacana. São muitas, envolvendo várias brincadeiras, muita brincadeira. Cada uma é de um tipo, né, assim, então é difícil de falar assim, como elas são. Você retrata cantigas, brincadeiras, como Brincadeira funciona? de roda, brincadeiras de carrinho de rolimã, bolinha de gude, né, bonecas, cavalo de pau, velocípede, patinete, e finca, peão, porque na realidade acaba as pessoas se lembrando, sabe? Eu acho que elas se lembram um pouquinho, sabe, da criança que está lá dentro dela, aí ela se emociona um pouco. E hoje a gente vive numa era tão digital, né? As crianças ali nos eletrônicos. Qual a importância desse trabalho seu para elas? Olha, eu não entendo nada de eletrônico, mas nada. Então, assim, o que eu percebo nas conversas que eu tenho com crianças e tudo mais, é que elas, esse tipo de coisa, elas tiram um pouco da criatividade delas, sabe? Elas interagem somente com aquilo ali, assim, sem sonhar, sabe? Então, assim, é diferente quando uma criança pega um brinquedo que ele só vai funcionar se você brincar com ele, ela vai começar a sonhar, sabe? Ela vai começar a criar coisas, criar imagens, criar sonhos com aquele brinquedo. Essa, para mim, que é a grande diferença. Que hoje a tecnologia está nos transformando em pessoas robóticas, sabe? Pessoas sem criatividade. E isso é ruim, né? Ruim, inclusive, para as relações, né? E a brincadeira é uma relação social. Tem que voltar a preocupação do adulto hoje com as crianças tem que ser muito grande, sabe? Porque tem que haver uma solução, né? E eu acho que a solução está aqui, ó, dentro desse museu. E a viagem por esse universo lúdico não para. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. E como prometido, estamos de volta. Dani está escondida em algum lugarzinho aqui do museu. Dani, onde você está? Pois é, Clara, escondida não, mas confesso que eu estava aproveitando esse local aqui para relembrar a minha infância. Mais do que promover brincadeiras, o Museu dos Brinquedos tem um papel social muito importante. Para falar sobre isso, converso com a Tatiana de Azevedo Camargo, que é coordenadora do museu. Tatiana, existe um estudo para ser feita a escolha dos brinquedos que integram o museu? Sim. A gente tem uma museografia, né, uma curadoria, que a gente fez a escolha dos brinquedos. Na parte que a gente fala histórica do museu, da exposição, a gente conta a origem dos brinquedos, desde as antigas civilizações até as civilizações atuais. Então a gente pega exemplares que mostram a interação do homem com a natureza, a interação do homem com diversos tipos de materiais, a evolução disso, como o brinquedo é retrato da sociedade e escolhemos exemplares, né, que nos ajudam a mostrar essa história para o visitante. Então, dentro de um acervo que a gente tem de mais ou menos 5.000 peças, a gente foi selecionando, né, pensando também nessa questão do espaço que a gente tem e fazendo esse recorte temático. E a partir disso, né, preocupar em uma peça ligar a outra e contar, fazer essa linha no tempo da evolução do brinquedo e o tanto que ele retrata também a evolução da nossa sociedade. E como que foi feita essa montagem desses espaços aqui do museu, com esses brinquedos? A gente contratou uma equipe multidisciplinar que envolveu arquitetos, designers, historiadores, a própria equipe do museu presente, né? Os educadores, o pessoal da administração na troca de experiência mesmo, de saberes, da demanda das crianças, das perguntas, com os educadores, com os professores e junto com os profissionais,
a gente foi pensando, né, em como é que a gente poderia contar essa história, a melhor forma em termos museográficos, né, se a gente vier pôr vitrine, vidro, gavetas, né, como é que que tipo de equipamentos que a gente usar que ia nos ajudar, nos auxiliar nessa exposição do brinquedo. Poderia falar um pouquinho dos espaços que tem aqui no museu? Sim. A gente tem a parte que a gente fala tradicional de um museu, que é a sala de exposição. São as salas de exposição que são divididas na parte histórica, que é essa que eu falei, que conta a história dos brinquedos. Tem uma pequena sala que conta a fundação do museu, né, que conta a história da fundadora, que é a Luísa Azevedo Mé, que é a minha avó. Depois a gente tem um espaço que é a exposição temporária, que é essa que a gente está, que atualmente está com a Gumball Game, que conta a história dos videogames, né, como ele surgiu, como é que foi a evolução dele, que desafios ele traz, né, fala da nossa sociedade. E sem ser essa parte expositiva, a gente tem um pátio que vai ao encontro do objetivo do museu, que é ultrapassar o objeto, o brinquedo. E não só falar do brinquedo, objeto patrimonial, mas também ir até o brincar, né? Porque, na verdade, a importância do brinquedo é o fazer brincar, né? Fazer a criança brincar. Então, a gente tem um pátio onde a gente faz essa atividade de resgate de brincadeiras tradicionais. A gente convida tanto o adulto quanto a criança a participar dessas brincadeiras, que são brincadeiras que usam o próprio corpo, a imaginação, um elemento simples como uma corda, um pedaço de pau, uma bola. E a gente tem também a oficina, onde a gente convida os visitantes para construir brinquedos usando também elementos simples, materiais reciclados e construir brinquedos. Retomando aí um pouco da origem do brinquedo, que foi assim que os homens, né, nas antigas civilizações fabricaram os primeiros brinquedos, a interação dele com a natureza. E por fim, além desses 3 espaços, a gente tem lá em cima que é uma legoteca, que é umas mesinhas de Lego para as crianças brincarem, que é um dos tipos de brinquedos mais antigos que a gente tem, que são os blocos, né? O Lego é uma evolução dos blocos de madeira, com algumas almofadas para uma salinha de leitura, com livros da literatura infanto-juvenil, e alguns brinquedos como casinha, uma mesinha para as crianças brincarem de escritório. Então é um museu que a gente tem o brinquedo, né? Mas a gente também criou espaços aqui para possibilitar o brincar também. E para além dessas brincadeiras, qual que é a proposta do museu, por exemplo, para a formação das crianças? É justamente essa questão do resgate da brincadeira, né? Da gente sensibilizar não só a criança, mas o pai, que é o adulto que vai trabalhar a formação, né, o desenvolver dessa criança, da importância do brincar. E que esse brincar ele pode ser muito simples, e ele deve fazer parte da vida da criança desde de quando ela nasce e, se possível, até enquanto ela existir, enquanto ela for viva. Porque eu acho que o lúdico ele é benéfico não só no desenvolvimento da criança, mas também como parte da vida da gente. E a ideia da gente é justamente resgatar esse brincar e que esse brincar exista das diferentes formas. Então a gente não nega o brinquedo eletrônico, porque ele, como eu disse, o brinquedo ele é retrato da sociedade. Então se a gente vive numa sociedade tecnológica, a criança vai ter brinquedos tecnológicos. Então a gente não pode distanciar disso, a gente tem que também contar essa história. Mas também mostrar para eles os outros tipos de brinquedos que existem. Esses brinquedos feitos de madeira, esses brinquedos feitos de qualquer material, essa possibilidade dele inventar um brinquedo a partir do próprio corpo dele, através da imaginação, né? É uma coisa que naturalmente não é um brinquedo, um lençol, um cabo de vassoura, mas que pode tornar-se um brinquedo. Então a ideia do museu é justamente estimular esse olhar, estimular essa vivência nas crianças, independente de geração que elas estejam, né? Que ela tenha contato com essa diversidade das possibilidades do brincar e que ela possa vivenciar essas diferentes formas de brincar ao longo da vida dela. E junto disso a questão do papel do adulto disso, assim, da importância do adulto fazer parte desse processo, né? A gente convida, às vezes as pessoas acham que o museu é para a criança, mas a gente vê que na parte expositiva presente, quem mais gosta são os adultos
e acaba que os adultos brincam também. A gente inverte um pouco a relação, o adulto começa a contar para a criança como que ele brincava. Então acaba que a gente estimula momentos de interatividade entre o adulto e a criança, entre o pai e o filho, entre a avó e o neto. E isso é muito importante, né? Principalmente no mundo de hoje, que os pais trabalham muito, as crianças ficam muito tempo na escola, fazendo outras atividades extra-classe. E exatamente nesse momento que ele que fica focado na brincadeira, né? Usa a brincadeira como um momento de intermediação entre o adulto e a criança, que possibilita, né, esse entrelaçamento, esse fortalecimento do elo mesmo entre o pai e o filho. Você falou dos brinquedos eletrônicos. Você acredita que o museu ainda está conseguindo atrair essas crianças? Eu acho que sim, porque primeiro nessa curiosidade de reconhecer os vários tipos de brinquedos que já existiram, né? Eles olham, acham interessante, né? Acham as bonecas muito feias, né? As bonecas antigas já meio aterrorizadoras. E entender, né, como que era um videogame antes, né? Da onde que ele surgiu, como é que ele foi. E perceber que essa lógica que tem do videogame, da interatividade, do raciocínio, do desafio que tem no videogame, ele na verdade existiu num brinquedo simples, feito de pedrinhas, como um jogo de tabuleiro, por exemplo. Então acho que quando a gente faz esses links, eles acabam se interessando por essas curiosidades, né? E eu acredito que independente da criança, dela ter ela tem uma vivência às vezes muito em contato com o brinquedo tecnológico, muita tecnologia, mas eu acho que a essência de toda criança, a gente vê isso que em diferentes países, em diferentes épocas, as crianças brincam às vezes com as mesmas coisas, né? A gente vê, por exemplo, mesmo que elas não brinquem hoje muito, mas um peão na mão de uma criança, em qualquer lugar do mundo, em diferentes momentos, ele é um peão. Então a gente vê que tem uma essência, sabe? Independente da geração, independente da época, que é intocável, que é pura. E eu acho que a gente consegue alcançar. Eu acho que o objetivo é esse, alcançar esse lugar que está guardado. Então, por mais que a criança tenha esse contato com o mundo tecnológico, aqui essa essência ela é despertada de alguma forma. É lógico que algumas crianças mais, outras menos, umas se mergulham mais, descobrem mais, mas um pouquinho que a gente consiga despertar, eu acho que já é uma conquista, já é um ganho, né? E eu acho que se ela puder vivenciar isso várias vezes, vir aqui várias vezes, eu acho que essa sensibilização vai acontecendo aos poucos. Então, muito obrigada, Tatiana, por esse tempo aqui disponível para nós. Obrigada a vocês.